Oi, gente, tudo bom? Dando continuidade, então, ao nosso segundo bimestre, a gente inicia hoje os números complexos. Eles, na verdade, são uma extensão do conjunto dos números reais e eles vêm como uma resposta, uma solução para questões que até então não tinham. É o caso, por exemplo, de inúmeras báscaras que a gente resolve e quando dava um delta negativo, a gente simplesmente parava e dizia que não tem solução. Pois bem, dentro dos complexos tem. Se pensou então, para tentar sanar essa nossa questão, em algum número, em alguma coisa que elevado ao quadrado desse um número negativo. Se pensou então nessa unidade imaginária, onde esse i ao quadrado desse um valor menos 1. Para que essa ideia? No momento que eu tenho uma raiz de menos 81, eu conseguiria escrever esse valor, o menos 81, como 81 vezes menos 1. Ora, esse menos 1, a gente acabou de representar ele como o valor de i ao quadrado. Logo, essa raiz eu poderia escrever como 81 i na 2. Bom, mas raiz de 81 i na 2, raiz de 81 dá 9, raiz de i ao quadrado, i. Então, a partir de agora, raiz de menos 81, uma raiz de índice par. De qualquer valor que tem aqui, apareceu negativo, não existe mais aquela história de dizer, não tem solução. Dentro dos complexos tem. E a gente vai representar sempre com essa unidade imaginária junto. Mas o que isso poderia resolver dentro das nossas báscaras, por exemplo? Então, eu coloquei uma aqui. Primeiro exemplo, x na 2 mais 6x mais 13 igual a 0. Então, primeira coisa, vou encontrar o A, o B e o C. O A vale 1, o B vale 6 e o meu C vale 13. Vou começar pelo delta. Delta igual a B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Bom, eu vou ter isso aqui como 36 menos 4 vezes 1, 4 vezes 13, 52. 36 menos 52 dá menos 16. Antes, parava aqui e dizia, não tem solução. Pois então, agora tem. Vamos nós então, é menos b, então menos 6, mais ou menos, raiz de menos 16 sobre 2. Que nos dá menos 16, raiz de menos 16, vou pensar que nem a gente fez ali em cima. Vou pensar na raiz de 16 normal, que é 4, e vou simplesmente colocar o meu i aqui. As minhas duas soluções, eu posso usar aquela história de multiplicar, ou melhor, de simplificar em v. Seria dividir o 6 pelo 2 e o 4 pelo 2. Isso vai me dar menos 6 dividido por 2 dá menos 3. 4 dividido por 2, 2. Detalhe, o i fica. Menos 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2, 2. E aí eu tenho as minhas duas soluções. Menos 3 mais 2i e menos 3 menos 2i. Eles têm uma relação que a gente vai ver em seguidinha, mas ainda não é hoje, para hoje essa nossa história aqui. Uma outra aqui. X ao quadrado mais 16 igual a 0. Eu não vou fazer báscara aqui, até porque vamos fazer um trabalho aqui de preguiçoso. Ou seja, vou pegar o 16, vou passar para lá. Ele está somando, passei diminuindo. O inverso da potência é a raiz. Raiz de menos 16, mesma história daqui. 4i. E as minhas duas soluções estão aqui. 4i e menos 4i. Bom, esses complexos que a gente vai trabalhar, tipo este, tipo esse, eles têm uma cara. Um complexo eu posso escrever sempre da forma A mais BI, onde esse A representa a parte real do número, ou seja, quando não tem o I, e o B a parte imaginária, ou seja, aquele que vai acompanhar o I. Eu peguei aqui dois exemplos bem simples para a gente encontrar o A e o B, tá? Pensando nisso aqui.
Se o A é a parte real, nesse complexo 9 menos I, o meu A vale 9. Se o meu B é a parte imaginária, escondidinho aqui, ó, tem um 1. Então, minha parte imaginária, nesse caso, menos 1. No complexo 2i sobre 5, se a gente observar, eu não tenho o carinha aqui que não tem o i. Então, minha parte real é 0. E minha parte imaginária vai ser toda a fração que está aqui na frente do i. Os meus 2/5. Eles têm um nome para isso aqui depois. Quando não tem parte real, a gente dá um nome diferente para esse complexo. Mas nem vou entrar no momento também. A gente já vai falar sobre isso. Bom, o plano. Se vocês observarem, A e B, pensa assim, 1 mais 2i, você tem uma cara de um ponto que vou dizer, né? No plano cartesiano, a gente tem o nosso eixo do x, o eixo das abscissas aqui, como o eixo real, ou seja, a parte real desse complexo, e o nosso y como a parte imaginária, ou seja, o que tem i. E eu peguei alguns aqui para a gente poder representar eles dentro desse plano cartesiano. O meu primeiro é 1 mais 2i. Se eu pensar isso aqui como se fosse um ponto, a minha parte real é 1, a minha parte imaginária é 2. E esse ponto 1 e 2 eu vou representar lá no plano. Uma unidade em x, 2 unidades em y. Meu complexo está aqui representado. O meu ponto B aqui, meu complexo B, a parte real dele é 2, a parte imaginária 1. Vou representar no plano também 2 unidades em x e 1 unidade em y. Meu complexo B está aqui. Já o meu C, eu não tenho a parte imaginária, não tem nenhum aqui. Então, ele é o complexo menos 3 e 0. Menos 3 e 0. Então, meu complexo está exatamente em cima aqui do eixo real, para mostrar que ele realmente é um número real. Já o meu complexo D, ele não tem parte real, ele só tem parte imaginária. Então, 0 em parte real, 2 em unidade imaginária. O complexo 0, 2. Meu complexo D está aqui em cima do eixo. Bom, eu acabei de dizer para vocês essa história de ser um número real ou ser um número imaginário. A gente tem uma condição para isso, ó. Um complexo, z igual a mais bi, ele vai ser considerado um número real quando a parte complexa dele for igual a 0. A parte complexa entende-se como esse carinha que está junto com o i. Ele já é um imaginário puro quando acontecerem as duas condições. Quando a parte real dele for 0, ou seja, obrigatoriamente tem que ser 0, e a parte imaginária não pode zerar, porque senão vai ficar um número real, né? Se isso aqui for 0 também, se isso aqui for 0, vai ficar z igual a 0, é um número real. Certo? Vamos pegar uns exemplos. Bom, vamos pegar um exemplo então. Eu peguei aqui z igual a n menos 3 mais n ao quadrado i. E eu quero duas condições. A primeira, que esse complexo que eu representei aqui seja um número real e depois que ele seja um imaginário puro. Ora, se eu for separar, minha parte real está aqui, a minha parte imaginária está aqui. Na letra A, tem que ser um número real. Pela condição, para ele ser um número real, a minha parte imaginária tem que ser 0. Ou seja, para ser um número real, a minha parte imaginária tem que ser 0. A minha parte imaginária é isso aqui. N ao quadrado menos 25 igual a 0. Vou resolver, vou passar o N, o 25, vou extrair a raiz. Meu N dá mais ou menos 5. Então, para que ele seja um número real, a condição é que esse N tem que ser mais ou menos 5. Ou seja, sendo esses valores, zeraria essa parte aqui imaginária. Bom, mas para ser um imaginário puro, eu vou ter que observar as duas coisas. Para ser imaginário puro, a minha parte real tem que ser 0
Ou seja, esse m menos 3 tem que ser 0, né? Vou passar o 3, tá diminuindo, passei somando. E também o meu b, a minha parte imaginária, não pode ser 0. Ou seja, m ao quadrado menos 25 não pode ser 0. Vou resolver da mesma forma. Vou passar o 25, vou extrair a raiz de 25 e vou resolver. Então, para que ele seja um imaginário puro, vai ter que acontecer do m ser 3, ou seja, vai zerar essa parte aqui, né? Vai zerar essa parte real. E esse n pode ser qualquer valor, com exceção do 5 e do menos 5, porque daí se a gente substituir por 5 ou menos 5, vai zerar e aí não vai se tornar um número imaginário, e sim um número real. Uma coisa que vai aparecer bastante aqui em relação às potências do i. Bom, essas potências aqui, esses expoentes de i, a gente tem como calcular e encontrar um valor para cada um deles. Do tipo, i elevado a 0. Bom, qualquer número elevado a 0, 1. Ok. I elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado, lá no início a gente viu que i ao quadrado era a solução para aquelas raízes que não tinham até então. Então, i ao quadrado menos 1. I ao cubo seria i ao quadrado vezes i, ou seja, menos i. E na quarta potência eu conseguiria escrever como i na 2 vezes i na 2, ou seja, 1. I na 5 como i na 4 vezes i, ou seja, i. E isso aqui vai ser uma continuidade de sempre a mesma sequência. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Então, esse quartetinho aqui que a gente fala, que na verdade são os possíveis restos da divisão por 4, a gente vai usar para conseguir calcular essas potências. Qualquer expoente que tiver aqui em cima do i, a gente vai pegar o número, vai dividir por 4 e o resto da divisão a gente vai ver no que representa aqui, certo? Vamos ver um exemplo. Bom, resolvendo esses exemplos aqui então, peguei 3, ó, i na 23, i na 92 e i na 45. Eu acabei de dizer, pega o expoente e divide por 4. Então, vou lá o 23, vou dividir por 4 e vou ver quanto sobra. Sobra 3. Então, o i na 23 eu vou considerar o mesmo resultado de i na 3, que pela tabela é menos i. E na 92, então, vou pegar o 92, vou dividir por 4, normalzinho, me sobra 0. Então, i na 92 é a mesma coisa que i na 0, que pela tabela vale 1. E na 45, vou dividir, normalzinho, bem bonitinho, sobra 1. Então, i na 1, que pela tabela vale i. Galera, é o seguinte, essa é a nossa primeira ideia, nossa primeira noção desses complexos. Eu preparei junto com essa videoaula um roteirinho ali de estudos que já tem esses exemplos todos ali escritos, tá? Só não resolvidos. E coloquei juntamente uma lista de exercícios. Gostaria o quê? Que vocês revessem isso aqui quantas vezes vocês acharem necessário. Resolvam essas atividades que em seguidinho que vocês receberem o livro didático, a gente trabalha em cima dele. Como a gente ainda não tem, a minha ideia era tentar resolver dessa forma, certo? Continue se cuidando, bons estudos e empenha terceiro ano, galera. Enem, Vestiba tá aí e seguinte, ó, vamos bola pra frente, certo? Beijo pra todo mundo, até o próximo.